Olá, eu sou Caterine Rieira, consteladora sistêmica, e hoje nós vamos falar sobre a criança problema ou filho problema. Então, para quem não me conhece, eu sou Caterine Rieira, sou consteladora sistêmica, sou mentora do treinamento Prosperidade Sustentável, um treinamento criado em cima das leis sistêmicas. Se você quiser saber mais sobre isso, vai ter link na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao tema. Então, o que acontece? Às vezes não, com muita frequência, as mães me chamam e falam assim: você atende criança? Você constela criança? Né? As pessoas que me conhecem mais de longa data costumam perguntar se eu atendo, porque ainda tem aquele estigma, aquele estereótipo de que eu ainda atendo na psicoterapia, eu não atendo mais, né? E eu costumo responder assim: olha, quando uma criança tá dando problema, o problema é com os pais, então eu atendo aos pais. E a pessoa some, né? Por quê? Porque é difícil para uma mãe ou para um pai aceitar que o problema é eles. Mas olha só, nós somos frutos do meio em que a gente é criado. Você é fruto da criação que você teve, fruto da família de origem que você viveu. E o seu marido, ou pai do seu filho ou da sua filha, é fruto do meio onde ele viveu. Nós somos frutos do meio. Tem estudos disso. No Netflix tem um filme que agora eu não vou lembrar o nome, de três jovens que vão para a faculdade e se olham e eles são idênticos. E eles, no final do filme, no meio do filme, tá? Não vou dar spoiler tanto assim, mas eles descobrem que eles são irmãos. E aí eles acham mais um terceiro. Eles foram criados em lares absolutamente diferentes. E no final das contas perceberam que isso acabou sendo um teste, tá? Era um teste. E então, assim, apesar de ter a mesma carga genética e de ter muitas coisas em comuns entre eles, inclusive fisicamente idênticos, eles foram criados em meios diferentes, completamente diferentes. Então eles tinham personalidades um pouco diferentes. Tem até o do Mowgli, o menino lobo, do Tarzan. Você pega uma criança, você põe na selva para ser criada com macacos, ela não vai nem falar, porque ela aprende a falar no meio que ela vive. Tanto é que uma criança brasileira só fala português, a não sei que os pais falem outro idioma dentro de casa, tá? Então, assim, a criança, problema, ela só é um aviso de que há uma disfunção naquela casa. Ela é um portador da disfunção. Quando a criança dá problema, ela vem para mostrar que é uma disfunção do casal, que é alguma coisa que precisa ser olhada. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, os pais são separados e a criança começa a dar problema, e aí a mãe não entende, e assim, o ideal, gente, é a mãe constelar, é a mãe fazer terapia, ou o pai, ou os pais, tá? Mas nesse caso, estou dando o exemplo de uma mãe solo, né? A criança começa a dar problema. Aí você vai constelar a pessoa, ela desce o pau no pai para a criança, fala super mal do pai. Na visão sistêmica, na teoria sistêmica, e no meu atendimento eu percebo muito isso, e eu tenho casos assim na minha família, tá? De que a mãe não autorizou o filho a amar o pai, a criança cresce com muita culpa, porque no fundo, inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, ela ama aquele pai, ela quer estar com aquele pai, ela gostaria, né? E por algum motivo ela não pode. Por quê? Porque ele não presta, porque ele não paga pensão, por uma série de coisas que a mãe desabafa com o filho. Filho não é amigo. Quando a gente monta uma constelação de uma mãe dessa, normalmente a criança dela está cuidando da criança do filho, né? Uma pessoa que não adulteceu cuidando de uma criança. Então ela cuida de igual para igual. De igual para igual a gente desabafa. A gente fala mal do pai, a gente fala mal da mãe.
Quando você desabafa falando mal do pai, você coloca o seu filho no lugar de salvador, porque ele vai querer te salvar. Porque coitadinho de você, né? Apesar de ser o pai que você escolheu, o homem que você escolheu, sua pessoa do mesmo tamanho, vocês serem dois adultos, você não se responsabiliza pelas suas escolhas. E aí você vai desabafar com o filho. Ai, seu pai não paga pensão há 3 meses, teu pai não presta. E aí, não bastando isso, muitas mães começam, quando os filhos crescem um pouquinho mais, vão para os 10 anos, 9, 10 anos, 11 anos, que a criança começa a ficar um pouquinho mais independente, ter mais, encorpar mais uma personalidade. Se a criança fica parecida com o pai, a mãe sente raiva. E eu já ouvi isso, tá? Eu tenho uma raiva do meu filho que ele lembra meu ex-marido. E algumas mães falam isso para os filhos. Nossa, você tá parecendo seu pai. Como uma ofensa. Como uma crítica. E já a criança é metade pai, metade mãe, toda. Nós somos metade, independente de quem seja esse homem e essa mulher imperfeito que nos trouxeram à vida. Nós somos metade de cada um. E a nossa alma tem necessidade, é o inconsciente arcaico nosso, de pertencer àquele clã, tanto daquele homem quanto daquela mulher. Então, quando você fala para o seu filho, nossa, você está parecendo seu pai, para ofender, você buga a cabeça dessa criança. Caterine, mas como eu faço? Nossa, você tem o sorriso do seu pai. Nossa, olha, você fala como seu pai. E aceita, e acha bonito, porque ele é fruto desse momento que você teve com esse homem, que você escolheu. Inconscientemente ou conscientemente, é um homem que você escolheu. É o filho que você escolheu ter, que você disse sim para ele. Então, gente, para eu não me alongar mais nesse vídeo, eu só peço para vocês, pais, assumirem a responsabilidade quando você vê uma criança que está dando problema, tá? Além disso que eu tô te falando, dessa rusga entre pai e mãe, existem outras coisas sistêmicas que pode ter o sistema, né? Que também é muito comum. A mãe ou o pai que teve um relacionamento anterior e não honra esse relacionamento anterior. Ou a mulher que não honra o relacionamento anterior com o marido, e esse marido tem um relacionamento anterior e tem outros filhos. Então, quando há esse tipo de exclusão, a criança pode ficar identificada. Um namorado ou uma namorada que foi rejeitado, que foi enganado, a criança pode ficar identificada com essa ex-namorada do pai ou essa ex-namorada da mãe. A criança sempre vai ser o porta-voz de uma disfunção. O problema nunca está na criança. O problema está anterior a isso. Então, se você tem um filho problemático, eu te aconselho, se me permite, se você assistiu esse vídeo, é porque você queria ouvir o que eu tinha a dizer, a se constelar. Né? Eu quero constelar o meu filho, aí sim. Aí a gente vai ver o que acontece, aí a gente vai investigar o que tem no seu sistema, se há exclusões, né? Como você se refere ao pai dessa criança. O que você está vendendo para essa criança? Que o pai dela é o quê? A gente investiga tudo isso e faz todas as soluções que são possíveis. Né? Às vezes tem soluções que são mais difíceis da gente conseguir, a gente vai levar um tempo maior para conseguir, tem relações que são mais complicadas, né? Tudo isso, cada pessoa e cada história é uma coisa, mas a gente caminha para o funcional, para o que é funcional, porque uma criança problemática, ela é fruto de uma família disfuncional. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha e me segue no Instagram.